E é para a gente uma alegria poder recomeçar as tarefas, vendo-nos uns aos outros, mas sentindo também proximidade, porque através das lives a gente se vê, essa mágica, né, da comunicação pelas ondas eletromagnéticas. Mas essa experiência nos fez também compreender outras coisas que são muito importantes. Quando os Espíritos dizem para nós que Jesus está sempre conosco, a gente não imagina que isso seja verdade, porque Jesus deve ter a sua morada espiritual em algum lugar extremamente, né, prazeroso, lugar de espíritos puros, que certamente não é a Terra. E a gente então pensa que ele está do lado, não está conosco. Mas a gente viu que a gente pode estar longe e perto através desse recurso da mídia. E há uma mídia muitíssimo mais especial do que a mídia que as ondas eletromagnéticas limitadas permitem para nós, que é a mídia mental. Quando a gente pensa, a gente gera uma onda mental. E essa onda mental carrega duas informações em forma de imagem. Aquilo que a gente está pensando, a ideia, com a sua imagem, e o sentimento que a gente movimenta essa ideia. Então, ela é uma onda especial, porque ela carrega intimidade da gente por aí afora. Enquanto as ondas eletromagnéticas viajam com a velocidade da luz, por isso limitada, as ondas mentais viajam com a velocidade do pensamento. E segundo os Espíritos nos informam, através das obras da doutrina, é extremamente, muito mais veloz do que a velocidade da luz. A luz da Lua, refletida pelo Sol, a Lua funciona como uma estrela, como um espelho, reflete a luz do Sol para nós, quando a gente vê ela luminosa. A luz sai de lá e chega aqui em um pouco mais de um segundo. Leva um tempo. Se a luz do Sol saindo agora de lá, só vai chegar até nós depois de 8 minutos. A luz que sai da estrela mais próxima de nós gasta 4,1 anos para chegar até nós. Isso significa que se ela explodir, a gente só vai saber daqui a 4,1 anos. A galáxia de Andrômeda, que é a mais vizinha da nossa galáxia Via Láctea, está a 2 milhões de anos-luz de nós. Isto é, a gente olha um instrumento óptico para vê-la maior, e a luz que a gente está vendo saiu de lá 2 milhões de anos atrás. Então, quando a gente faz a comunicação por mídia, ela é limitada. Mas como a gente está muito próximo da Terra, a gente vê quase ao mesmo tempo. Mas não quase. As ondas mentais não são assim. E Jesus, como é o diretor espiritual do planeta, tem a responsabilidade de nos conduzir. Ele mentalmente está conosco sempre. E agora a gente pode compreender isso graças à pandemia.
não é? E só fez bem, porque desencarnar faz parte da vida. Qualquer que seja o motivo, seja por dengue, seja por gripe, seja por vírus qualquer que apareça ainda de novidade, que ele está sujeito a isso. Porque só elimina de nós a oportunidade de estarmos no corpo, um acidente vascular no nosso cérebro, uma parada cardíaca, nos tira da vida física, mas não nos tira a vida abundante do espírito que pensa, que emite ondas, que emite o seu sinal de existência no universo inteiro. É lindo a gente saber isso. A gente saber que é sempre, uma vez criado, para sempre somos. A vida toma outra direção. Passa a ter outro significado. E a gente não pode sentar na nossa cadeira do centro espírita como homem e mulher mais. Nós só podemos fazer isso agora com consciência de que nós somos espíritos imortais. Estamos nos vendo hoje e vamos nos ver muitas e muitas vezes, mesmo que todos nós desencarnemos. Anteontem, se a Léia estivesse no corpo físico, o corpo físico dela ia fazer 84 anos. Mas quando a gente nasce aqui, a gente começa a contar do zero do espírito, que a gente não sabe quem é que está ali disfarçado naquele corpinho de carne e osso que nasceu. Aí, quando a gente deixa o corpo, a gente volta para a nossa realidade espiritual intensa e a gente começa a contar do lado de lá um novo tempo, se preparando, continuando o progresso, para a gente depois voltar de novo para cá e continuar no ir e vir, progredindo sempre, como está escrito lá no túmulo de Allan Kardec: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Tudo isso vai fazendo um novo significado na nossa compreensão e nosso entendimento. E devemos transformar essa compreensão desse entendimento em entendimento do coração, como ensinava Jesus. Ouça aqueles que têm ouvido de ouvir e entenda com o coração. Entender com o coração vai além de entender com a razão. Significa entender fazendo, realizando, trabalhando, pondo no dia a dia da vida. Então, é isso que nós somos. Fantasiados de homens e mulheres, nós somos espíritos imortais. E aqui vem hoje uma lição para nós, trazida pelo Emmanuel, esse espírito que a gente conhece um pouco da história dele, desde 2000 anos atrás, lá, como tudo leito, no romance há 2000 anos. Continue conosco. Quando Emmanuel estava lá 2000 anos atrás, onde nós estávamos? Talvez até junto dele, não sabe? Não lembra. Então somos todos companheiros de jornada. E ele, nesse livro, traz hoje, no roteiro, um
algumas observações muito importantes para o nosso trabalho espiritual. Nós vamos aproveitar essa tarde para a gente prestar atenção nessas observações. Esse é o título da lição. Lição de número 34 do roteiro. Eu espero terminar esse livro com esse corpo. Está quase, faltam 6 lições. Mais 6 vezes e a gente termina. Começa o livro assim dizendo: quase todos os que se abeiram das atividades espíritas estimariam o desenvolvimento rápido das faculdades psíquicas de que são portadores e, por vezes, quando não atendidos, padecem nocivo arrefecimento de ideal. A gente desanima. Esmaece o fervor dos primeiros contatos com a fé, porque o propósito fixo de surpreenderem o milagre transforma-se neles em aflitiva obsessão. Contudo, há singularidades no assunto que nós não podemos menosprezar. E aí ele vai ajudar a gente a entender essa aflição nossa. A gente adentra uma casa espírita, gosta das coisas que ele vê ali dentro, aí quer fazer parte. Tudo certo. Mas a gente quer fazer parte, não é igual aqueles que já estão ali 10, 15, 20, 30 anos. Não posso fazer parte da reunião do grupo, não posso dar passe, não posso participar ainda da biblioteca, não posso participar disso e daquilo. A gente quer logo um posto de trabalho, porque a gente ainda não percebeu que o posto de trabalho e esses primeiros impulsos nossos quase sempre é manifestação da nossa vaidade de querer aparecer. Faz parte da nossa história. Então, se isso não funciona e não dá certo, a gente desanima. E começa a achar assim, aquele centro é meio complicado, eles não deixam de fazer as coisas. Eu quero trabalhar e eles não deixam. Contudo, a singularidade desse tema que nós não podemos menosprezar. E aí a Emmanuel começa. Que seria da ordem e do equilíbrio dos serviços terrestres se a totalidade das criaturas, instruídas ou não, se pusessem todos a investigar quanto à vida dos outros mundos? Aí ninguém faria nada. Toda colheita exige preparação e sementeira. Olha, ele foi muito rápido. Toda colheita exige preparação e sementeira. Tem a preparação do terreno, tem a sementeira, mas antes da colheita tem os cuidados com a planta, que vai germinar e crescer. Vocês já viram que no Brasil a nossa agricultura ainda é muito interesseira? Por que o Brasil planta soja? Porque soja, depois de 4 meses, colhe. 3, 4 meses, colhe. Por que ele não planta oliveira? Porque só depois de 20 anos que a gente começa a colher azeitonas. Então,
Então, nós temos os nossos campos de sojas abundantes no Brasil, e poucas regiões que plantam azeitonas. É interessante essas observações. Uma vez, eu passei 15 dias na Alemanha, numa cidade chamada Lübeck, perto de Hamburgo. E um professor de lá me fez essa observação: vocês no Brasil não plantam azeitonas. Eu disse para ele: a gente planta soja, porque a gente apressava. Mas já fiquei feliz porque o Brasil já produz azeite com azeitonas brasileiras. Então no Brasil a gente planta azeitona também. Mas aqueles que querem lucro imediato, planta soja. Então, há os trabalhadores que adentram, os possíveis trabalhadores que adentram na casa, que são, assim, plantadores de soja. É logo o resultado. E outros que compreendem o significado e não importa de plantar azeitona. Porque faz em si mesmo um propósito de dedicar-se, a partir do momento que compreende, para sempre. Essa é a diferença. Imaginemos um avião moderno, perfeitamente equipado, sobrevoando o Pacífico, vilarejo do século XIV, sem aviso prévio. Vai ser invasão de extraterrestres. Não é? Imagina, no século XIV, se falasse em avião, a pessoa vai ser maluca. Imagina aparecer um avião voando no céu. Que lucraria a ciência náutica de imediato, se não espalhar o terror? Que recompensa adviria em nosso favor se constrangêssemos uma taba indígena a ouvir um concerto de Paganini, sem oferecer-lhes os rudimentos da educação musical? O progresso, como a luz, precisa graduar-se para não ferir ou cegar as pupilas que o contemplam. Emmanuel é muito preciso, né, para dizer as coisas. Ele aprendeu a manipular a linguagem do português muito bem e fazia isso perfeitamente através de Chico Xavier, que não tinha cultura. Esse livro é antigo, né? E colocava com precisão a linguagem espiritual para a gente. Compreendamos, acima de tudo, que a existência não é fenômeno que se articule à revelia dos grandes responsáveis da evolução. Essa é uma informação importantíssima. Uma casa espírita como essa não funciona sem a supervisão de espíritos responsáveis, evoluídos, com competência para garantir, se os encarnados se predispõem a isso, a um resultado positivo. Então, cada um de nós que adentra uma casa espírita será aproveitado, se dispuser a isso, na medida certa, no momento certo, no lugar certo, no trabalho adequado. Mas a gente, para se ajustar a isso,
tem que entrar na casa espírita com o propósito humilde. A liberdade do homem ainda está longe de atingir os princípios cósmicos que nos presidem nos destinos. A liberdade do homem, nosso livre-arbítrio, ainda está longe de atingir os princípios cósmicos que nos presidem nos destinos. A gente ainda não sabe escolher. A inteligência humana interferirá nos domínios da matéria densa, alterando o que pode ver. Todavia, jaz extremamente distante das regiões do espírito puro, onde se guarda o controle das leis universais. Olha que lindo isso. As leis universais são manipuladas pelos espíritos sábios e puros para a construção do bem. Os homens aprendem, através da pesquisa, do estudo, do trabalho, as leis da vida material e aprendem lentamente a manipular essas leis em benefício próprio. Nós temos, por exemplo, a eletricidade, que hoje a gente conhece muito bem, as leis que presidem os fenômenos de natureza elétrica. E por isso aprendemos a utilizar essas leis para ter iluminação, para ter clima agradável, para ter um som de qualidade, para nos beneficiar com vantagens que nos ajudam no nosso progresso. Mas pode também ser utilizada para eletrocutar alguém condenado à cadeira elétrica. Imagine conhecer as leis espirituais e fazer mau uso delas. É claro que há grandes responsáveis pela evolução. E as coisas vão nos chegando na medida em que a gente vai aprendendo também a dar uma finalidade benéfica para aquilo que a gente vai conhecendo. Então, isso vale para os valores espirituais. Desdobrando novos painéis da vida diante da mente sequiosa de conhecimento e renovação, não é o mundo espiritual que deve descer para o homem, e sim o homem que precisa elevar-se ao encontro dele. Então não adianta a gente querer ser médium para receber o espírito Bezerra de Menezes. Para receber o espírito Bezerra de Menezes, tem que subir até ele. Quando ele faz esse esforço de subir até ele, como ele é um espírito bondoso, ele também desce um pouco até nós, mas não até onde a gente ficaria comodamente na nossa posição de preguiça. E fala conosco, se há esforço do nosso lado. Mas é uma conquista. É isso que a gente precisa compreender quando a gente fala na prece Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. A gente quer que o reino de Deus venha a nós. Mas, traduzindo em linguagem de entendimento espiritual, venha a nós a compreensão do funcionamento das leis espirituais que nos erguem até o Pai. Esse é o significado do venha a nós
do vosso reino. E, semelhante ascensão, não será simples serviço da mediunidade espetacular. É obra de sublimação interior, gradativa e constante, sobre os alicerces do bem, que está ao alcance de todos. Mas a condição é que nós nos esforcemos. As portas do tesouro psíquico estão vigiadas com segurança. Às vezes a gente pensa assim, hoje eu quero dormir, quero lembrar do que eu vou fazer no mundo espiritual. Acorda que nem chumbo, não lembra de nada. Por que eu não lembro? Porque há vigilância com segurança e a gente ainda não está pronto para lembrar essas coisas ainda. Porque a gente está engatinhando a fase espiritual da Terra. A direção de uma central elétrica não pode ser confiada às frágeis mãos do menino. Ele é contundente, né? Como conferir de improviso ao primeiro candidato à prosperidade mediúnica a chave dos interesses fundamentais e particulares de milhões de almas colocadas nos mais variados planos da escada evolutiva? Porque abrir a porta da mediunidade é entrar em comunicação com o mundo espiritual que nos cerca. E nós somos pouco mais de 20 bilhões de espíritos vivendo na Terra, dos quais 7,7 bilhões estamos encarnados. Como abrir a porta para os outros mais de 13 bilhões de repente? Não é assim que funciona. Naturalmente que as grandes responsabilidades não são inacessíveis, mas a criança precisa crescer para integrar-se em serviços complexos. E o colaborador iniciante em qualquer realização necessita do tempo e do esforço a fim de converter-se em auxiliar prestigioso. Os problemas de intercâmbio com a esfera superior, desse modo, antes do progresso medianímico, há que considerar o aprimoramento da personalidade para melhor ajustar-se à obra de perfeição geral. O que a gente conclui daqui? Que o trabalho de educação mediúnica é, antes de mais nada, não a educação da mediunidade propriamente dita, fenomenologicamente, mas a educação do medianeiro, do candidato à mediunidade, para que ele, em personalidade, cresça psíquica, emocional e moralmente. Para ficar apto a servir na mão dos espíritos bondosos no trabalho com Jesus. Então, um curso de 3 anos de mediunidade não dá diploma para médium nenhum. Lá em São Carlos, no Governo do Bem, o COEM funciona durante 3 anos. COEM 1, 2 e 3. E as pessoas terminam o COEM achando que vai virar médium do Bezerra de Menezes. Claro que não funciona, não é assim. O grande rio, olha que comparação bonita. O grande rio, sem leito adequado, ao invés de correr, beneficiando a paisagem, encharca o solo, transformando-o em pântano letal. Ele não tem ainda o sulco feito ao longo do tempo como o leito do rio, construído
através da paciência e da perseverança. A ponte quebradiça não suporta a passagem das máquinas de grande porte. A mediunidade como recurso de influenciar para o bem não se manifesta sem instrumento próprio. Só o grande amor pode compreender as necessidades de todos. Só a grande boa vontade pode trabalhar e aprender incessantemente para servir sem distinção. Antes de nos medianizarmos, amemos e eduquemo-los. Somente assim receberemos das ordenações do mais alto o verdadeiro poder de ajudar. Não são observações preciosas e nos convida, por isso mesmo, quando a gente se ingressa numa casa de trabalhos espirituais, a gente se colocar com humildade e disposição para fazer aquilo que a gente já pode. Tem uma coisa que todos nós podemos: varrer o centro, limpar o hospital, cuidar do banheiro. Mas a maioria de nós, a gente quer sentar à mesa da reunião. Então, veja, a gente tem que parar e pensar. O exemplo do André Luiz, para mim, é muito importante. Porque quem foi André Luiz enquanto encarnado? Foi um médico de uma família bem colocada na sociedade. Pelo que a gente sabe quem foi ele, o que a gente imagina que foi ele foi professor, deu aula de medicina, foi um médico que atendeu, como ele mesmo diz no livro, muitos casos, deu poucas consultas de graça, mas foi uma pessoa estudiosa, conhecia o trabalho dele, se informava delicadamente, era aficionado ao aprendizado, não se formou em médico e estagnou-se. Muitos médicos profissionalizam e param de progredir. Muitos profissionais em vários campos de atividade fazem isso, se acomodam. Quando ele volta para o mundo espiritual através de um câncer gerado no intestino, gerado por abusos provocados no corpo por ele mesmo, através de doenças como sífilis. Como é que a gente pegava sífilis? Porque a gente usava o sexo de maneira inadequada. Então ele deixa entender para a gente que os sífilis que ele pegou deve ter tido por condutas inadequadas. Mas teve família, filhos, esposa. Né? Isso é tão comum no cotidiano da vida do ser humano. Voltou para o mundo espiritual, passou na ordem de 8 anos sofrendo as consequências da perda inadequada do corpo físico, porque foi considerado suicida. Inconscientemente, ele desgastou o corpo físico dele. Ele não fez isso de propósito, mas fez isso como um homem comum que gosta de aproveitar os prazeres da vida, sem nenhuma preocupação com os valores espirituais. A religião não fazia parte do seu cotidiano, apesar
de ter noções religiosas por tradição familiar, como é o caso de tantas pessoas desse mundo. Até que, no sofrimento, na incompreensão, ele resolve pedir socorro. Lembra que existe um Deus. E ora pedindo socorro. E a sua mãezinha, que estava bem no mundo espiritual, que estava de olho nele para poder ajudá-lo quando fosse possível, naquele momento que ele pede socorro, ela já tinha conversado com o ministro Clarence do nosso lar, pedindo a ele: me ajude a ficar de olho no aquele que foi meu filho na terra. Porque o sentimento de amor da mãe do filho dura para sempre, mas perde a conexão da responsabilidade maternal e passa a ser uma dádiva de coração. Então, Clarencio aproveita esse momento e tira André Luiz das regiões de sofrimento, põe uma maca e leva para o hospital da cidade espiritual de nosso lar. E ali começa a saga do André Luiz se recompondo. E logo que ele se sente bem, saudável, recuperado das angústias que ele passou, como ele era um homem que gostava de trabalhar, queria trabalho. Mas foi e aceitou as manifestações daquele que conversou com ele, foi o próprio Clarence, e o ajudou para que ele pudesse ter uma atividade de médico na terra. Ele virou auxiliar de enfermeiro na Câmara de Auxílio do Ministério do Auxílio, na cidade de nosso lar, cuidando dos doentes mais sujos, mais difíceis, limpando sujeira espiritual que a gente gera com o pensamento na Câmara de Auxílio. Será que a gente aceitaria isso? Eu sei de histórias de médicos que participaram de casas espíritas durante muitos anos e deixaram o corpo físico, foram para o mundo espiritual, se sentiram decepcionados lá, porque aquele posto de médium que tinha no trabalho da casa espírita, que lhe dava a importância de ser médium, era apenas uma oportunidade de crescimento. Não soube aproveitar isso e achou que tinha direitos no mundo espiritual do destaque e sofreu a decepção. Olha só, são ensinamentos para nós. Nós somos espíritas, estamos numa casa espírita. A gente começa vindo pedindo socorro, mas a gente não tem que ficar só com socorro, tem que fazer como André Luiz, recebeu o socorro, melhorou. Meu Deus, deixa eu fazer parte dos cursos, deixa eu aprender as coisas. Se eu puder fazer alguma coisa, me dê trabalho. Está faltando alguém para cuidar do banheiro na reunião de quinta-feira. Aceite. Aceite. Comece pelo começo. Eu tenho 60 anos de doutrina espírita. Às vezes vocês falam assim, o paciente tem facilidade para falar.
hoje. Mas quando eu comecei, não era assim. Eu me lembro das dificuldades que eu passei. E do esforço que eu fiz para me vencer. Devagarinho a gente vai vencendo. Porque a vida física é a oportunidade de crescimento. E nós vamos crescer. Todos nós que fazemos esforço, vamos crescer. A gente não precisa admirar ninguém. Porque esse caminho é o caminho de todos. Ninguém chega em lugar nenhum sem passar pelo caminho que leva ali. Qualquer escada, olhada de baixo, né, é um desafio. Mas se a gente pensar que de degrau em degrau a gente chega no topo, basta perseverar na subida, é questão de tempo. O que Paulo de Tarso disse quando ele começou as tarefas dele? Miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, não consigo. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço todo dia. Toda hora. Depois de mais de 30 anos de dedicação, porque Paulo dedicou a vida inteira dele, ele não tinha família, ficou sozinho, a família o rejeitou. Ele não tinha que cuidar de filho, de marido, de mulher, de ninguém. Ele era ele com ele. Então ele se entregou integralmente à vida de esforço e crescimento espiritual com os ensinamentos de Jesus. Depois de mais de 30 anos dedicando especificamente ao seu crescimento espiritual, ele pôde dizer: não sou eu quem vivo mais, é o próprio Cristo que vive em mim. Olha que mudança de transformação maravilhosa. Qualquer um de nós pode fazer isso, desde que suba de degrau em degrau. Então, a gente deve adentrar a casa espírita, deve pedir o socorro que ele precisa, mas a gente deve mudar a vida da gente na direção do crescimento do espírito imortal que nós somos. Essas são as observações desse livro, no capítulo 34, porque ele vem desde o começo contando a nossa história, mostrando a aquisição da sociedade, em todos os aspectos da ciência, da filosofia, da religião. Descreveu essa casa no começo para a gente, como é que era, o que é a casa vista da vida do homem, da visão do homem e da visão do espírito. Não é? E vai ajudando como um roteiro de tarefas para chegar na lição número 34, fazer essas observações importantes para o nosso comportamento de aproveitamento das lições espirituais, das quais a gente recebe quando adentra uma casa de socorro espiritual. Então, a gente não entrou aqui para receber um tratamento, para receber ajuda e sair para seguir a vida do jeito que a gente fazia antes. Não faz sentido. Adentrar numa casa espiritual para receber socorro espiritual representa a porta de entrada para uma nova vida, um novo caminho, uma nova visão. E a descoberta do esforço pessoal na aquisição dos valores que a gente vai acumulando ao longo de muito tempo com perseverança. Foi por isso que Jesus afirmou: quem perseverar até o fim será salvo. E quem teve que ser salvo? Dos equívocos que nos trazem sofrimento. Da bondade divina, nos ampare sempre, que Jesus, esse amigo incondicional, nos veja nos olhos do coração que Ele sempre tem por todos nós, que nós tenhamos a consciência disso
Ele está de olho em nós, para a gente não perder as oportunidades de crescimento. Muita paz, muito obrigado pela atenção generosa, pelo carinho generoso